Sou obrigado ou obrigada a ficar casada em um relacionamento infeliz? Importante essa pergunta aqui. Por que alguém se casa? Ou por que nós nos casamos? Ideia errada é quem casa para ser feliz. Ou ideia errada, eu até não vou dizer ideia errada, mas melhor seria casar para fazer feliz. Mas qual que é a visão correta? Duas pessoas felizes se casam. Porque eu tenho que estar realizado comigo mesmo para que eu possa realizar ou satisfazer outra pessoa. Muitas pessoas, essa pergunta tem muito a ver com isso. Sou obrigado a ficar casado em um relacionamento infeliz? Eu respondi objetivamente, não. Ninguém é obrigado. Até porque a vida cristã, nada é obrigatório. A vida cristã não é, a gente não faz porque tem que fazer. Não é obrigatório a fazer. Eu não estou aqui porque eu tenho que estar. Eu estou aqui porque eu quero estar. A vida cristã não é nada obrigatório, mas é voluntário. Se quisermos viver de acordo com os princípios de Deus, só a morte pode separar um casal. Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz assim: Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Agora, 1 Coríntios 7, 39 diz assim: A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Olha, isso aqui muda tudo a configuração. Com quem quiser, mas somente no Senhor. O que isso quer dizer? Que casamento é só entre a mesma fé. O solteiro, o casado, tanto faz, o viúvo, pode casar com quem quiser, desde que cumpra esses requisitos. Prestaram atenção nisso? E o namoro, então? Se o casamento do viúvo é somente no Senhor, e o namoro? Também, gente. É princípio. Romanos 7,1 diz assim: Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Eu acho que está claro, não está claro aqui o texto bíblico? Esse aqui é o texto bíblico. Está claro. É obrigada a ficar num relacionamento infeliz? Não. Porque a vida cristã não é obrigação. A vida cristã é liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Só que não para libertinagem. Liberdade não é fazer o que eu quero. Por que fala que nós somos livres em Cristo? Porque nós éramos condenados. Sem Cristo nós éramos condenados ao inferno. A partir que Cristo veio, Ele nos libertou desta condenação. Mas daí nós estamos ligados a Ele. Então nós temos que fazer o que convém a Ele. Não quer dizer que eu posso fazer o que eu quero agora. Mas nós não somos obrigados. Essa é a diferença do livre-arbítrio. O Senhor sabe de tudo que nós vamos fazer. Ele traçou um caminho para nós, mas Ele não nos obriga a fazer. A gente faz se quer. Se a pessoa se separar antes de ir para a igreja, pode casar de novo? Resposta: sim. Por quê? Atos 17:30 diz assim: Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Aqui está falando de salvação. Então, se Deus, a respeito da salvação, não levou em conta o tempo dos nossos pecados quando éramos ignorantes, quer dizer, não sabíamos, então tudo que nós fizemos na ignorância antes de Cristo não é levado em conta. Se uma pessoa casou lá 10 vezes, aí conheceu Jesus, aceitou Jesus na sua vida e vier para a igreja, pode casar de novo? Pode. Eu faria um casamento desse? Faria, porque está dentro dos princípios. O que não deve, e não pode, é a pessoa conhecedora da palavra vier a separar-se e contrair um novo matrimônio. Mas a pessoa pode fazer isso? Pode, mas deve? Não. Por que pode? Porque a pessoa é livre, faz o que quiser. A consequência, cada um vai pagar a sua.
E o que acontece com uma pessoa que conhece a palavra e casa-se de novo, e casado legalmente no cartório, por exemplo? O que acontece com essa pessoa? Está em pecado, está em adultério, ainda que casou legalmente. Pode ter casado no cartório, fez festa na igreja, beleza. Continua em pecado. Biblicamente falando, está em adultério. E os adúlteros, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, não herdarão o reino de Deus. Entendeu? Quer dizer, não vai para o céu. Uma pessoa nessa condição, eu não daria funções tipo administrativa, secretário, tesoureiro. Eu não expulsaria do meio. Não vai assumir funções eclesiásticas e nem administrativas. A partir desse dia, nenhum de vocês mais é inocente. Todos vocês sabem que casou é pro resto da vida. A partir de hoje, se vocês não sabiam até hoje deixar a ignorância. Entendeu? Porque eu estou falando claro e abertamente aqui. É um casal que está morando junto como marido e mulher, mas não casou perante a lei nem perante a igreja. Eles estão em pecado? Um casal que vive maritalmente, ainda que não casou, já é casado. Entendeu? Diante de Deus já consumou. É diferente pecado de regularizar. O que falta só regularizar. Está casado. Mas aí esse casal, como não foi perante a lei nem perante assim, a igreja, eles podem se separar? Também não. Está vivendo maritalmente, só faça uma coisa, regularize que sua consciência já era. Diante de Deus. Aí não é pecado, porque está vivendo maritalmente. Cada um está vivendo um para o outro. E não é pecado. Pecado é promiscuidade. Você está solteiro e está mandando ver. Casado não, está vivendo maritalmente. Então daí não dá pecado nisso. O que falta? Regularização. Sou cristã e meu marido me agride verbalmente, fisicamente, sexualmente. Devo continuar casada? Não, gente! Numa situação dessa, não deve continuar casada. Se está vivendo... Por quê? Olha o que diz o texto aqui, Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizadas, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Não é obrigado a viver uma vida de escravidão. Não. Está sendo agredida. Não foi para isso que Deus nos chamou. Mas não pode casar de novo. Vai viver só. Violência jamais. Vida cristã não tem a ver com violência. E nem com provocações. A mulher rixosa... também é a mesma coisa. O homem deve continuar vivendo com a mulher rixosa? Também não. Aquela que provoca. Cuidado com esse tipo de coisa. Então é a mesma coisa, só que aqui foi colocado no contexto feminino, né? Qual seria a melhor atitude a tomar? Separação. Não tem outro caminho. Separação. 1 Coríntios 7,10 diz, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, vier a separar-se, que não se case ou que reconcilie-se com seu marido, e que o marido não se separe da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ele, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Aonde cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. E assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Circuncisão em si nada é, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade.
Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço foste comprados, não vos torneis escravos dos homens. Olha o que diz o texto. Então, se a pessoa está agindo dessa forma, separar. Não é pecado separar. Agora, você não sabe se vai ganhar o marido e o marido não sabe se vai ganhar a esposa. Mas pela circunstância você pode se perder. Então garanta a tua salvação com Cristo. É interessante, só que daí tem uma outra situação, que é a questão do perdão. Fui traído, perdoei, mas meu marido não quer mais. Se eu casar novamente, estarei em adultério? Sim, estará em adultério. Ainda que foi o marido que traiu e o marido não quer mais. Qual que é a tua posição? Permanecer só. Há muitos que trazem um humanismo para isso. E aí sim, mas vai pagar pelo pecado do outro. Não, filho. Os dois no casamento são um. Foi tua escolha também. Se você não viu bem antes, paga o preço depois. Então não cabe, não tem recurso diante de Deus. Está escrito e acabou. Ah, mas e se? Não tem isso. Então o texto está claro. Ainda que foi o abençoado que traiu e não quer mais. Qual a diferença entre noivado e casamento? O noivado é o último passo para o casamento. É onde o casal vai preparar casa, festa, etc. para o casamento. Casamento é o compromisso diante de Deus que um se doou ao outro, sem reservas. É o ambiente próprio para a formação da família. Casamento é a melhor expressão da união de Cristo e a igreja. Vejam a grande responsabilidade que há entre os cônjuges. Efésios capítulo 5, 22 ao 33, ali está tratando sobre a família. E diz assim, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, mas ele está falando da família. Então é uma responsabilidade muito grande o casamento. A diferença é que o noivado é a preparação para o casamento. No noivado pode haver rompimento? Pode. Qual o caso que a gente viu de Maria e de José? José ia deixar Maria, porque na cabeça dele ele tinha sido traído por Maria. Mas eles eram noivos, sem coabitarem. E aí ela se achou grávida e ele ia largar ela. Então, a diferença é que o noivado ainda pode haver rompimento, o casamento não. No noivado, a junção do casal já é justificada perante Deus? Não, não. Sexo é só para o casamento, só tem a bênção de Deus no casamento. Fora isso, é fornicação, é pecado, leva para o inferno. Então, é importante a gente saber que se a junção significa sexo, não. E aí eu cito aqui o texto de Mateus, né? Que diz assim, ora, o nascimento de Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse coabitado, noivo, viu? Desposada é noivo, prometida. Sem que tivesse coabitado com José, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você vê aqui que Maria e José não tinham tido relação sexual. Então, noivado não é o ambiente para o ato sexual. Ato sexual é só para o casamento. Namoro não tem que ter relação sexual. Namoro é fase de conhecimento apenas. Qualquer ato sexual antes do casamento é pecado, porque é fornicação. Para casar, a bênção dos pais pesa perante Deus ou os pais opinam e a decisão é do casal? Vamos ver o que, né? Essa pós-modernidade aí traz algumas confusões a esse respeito. Eu peguei um exemplo aqui, que é o de Gênesis, capítulo 28. A aprovação dos pais é de extrema importância para o casamento, mas depois do casamento é somente o casal que define as diretrizes da família. Conselhos são sempre bem-vindos, mas a decisão é do casal. Olha o Isaac aqui, ó. Gênesis 28, a partir do 1, diz assim, Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre os filhos de Canaã,
levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmã da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão e a ti e a tua descendência, contigo, para que por sua terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoou a Jacó e enviara a Padã-Arã para tomar de lá a esposa para si, vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre os filhos de Canaã, e vendo ainda que Jacó, abençoando o seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Malate, filho de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. A pergunta é, para casar, bênção dos pais perante Deus, bênção dos pais pesa perante Deus? Sim, gente. Deus não mudou seus princípios. É o mesmo Deus lá de trás que valorizava a bênção paternal, valoriza ainda hoje. Deus não mudou seus conceitos, seus princípios e valores. É a sociedade que mudou. Deus não. Então a bênção dos pais, a aprovação dos pais é importantíssima para o casamento. Depois do casamento, aí muda de configuração. É o casal que tem que definir suas diretrizes familiares, porque eles constituíram uma nova família. E a partir dessa nova família, então compreende-se que deixará pai e mãe, como diz Gênesis 2:24, unir-se à sua mulher e tornarão ambos uma só carne. Isso quer dizer que eles vai abandonar pai e mãe, eles vão seguir a sua vida. Então não é abandono, é seguir a sua vida. Quem vai definir agora? Quem define a vida do Rafa e da Ju? É ele e a Ju. Eu posso dar conselho, mas é eles que vão tomar as decisões deles. E é importante eles tomar a decisão deles, porque o conceito hoje de submissão está pervertido. O homem não é mais do que a mulher, ele é igual. Ele apenas tem uma função diferente, como eu aqui na igreja. Se eu tiver uma ideia errada, porque eu sou pastor, eu faço o que eu quero, eu estou completamente errado. Eu sou igual a todo mundo. Eu só tenho uma função diferente. Assim é o marido. Em Gênesis 3, a sentença do 16, olha o que diz aí. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meia dores darás à luz filhos, o teu desejo será por teu marido, e ele te governará. Qual que é a função do marido? Governar o lar. Onde não é o marido que governa, Deus não age. Por quê? Porque a mulher não tem capacidade de governar uma família. Deus deu a isso ao marido e tirou da mulher. E nós não vemos, essa aqui é uma sentença de Deus. Não muda isso. Tanto é que as mulheres até hoje ainda têm dor de parto. Deus não mudou sua sentença. Então a sentença continua. Você tem dor de parto porque é o homem que governa ainda. Se tivesse mudado isso, a mulher não sentiria mais dor de parto, não. A função da mulher é ser auxiliadora idônea. Essa é a função da mulher. E o que faz uma auxiliadora idônea? Ela anda junto, ela não anda bicando. Ela não é contra. Ela anda junto. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói. Por quê? Porque vive bicando com o marido. Isso é mulher tola. Mulher tola vive brigando com o marido por isso, por aquilo, por aquele outro, em vez de dizer... O que é a mulher sábia? Ela discorda do marido. O marido diz assim, vamos para a China. Eu falei, não, lá está indo o coronavírus. Não, ela, em vez de dizer assim, olha, marido, não seria melhor nós ir para Jaguariúna? Por quê? Por causa disso, disso. Mas se o marido quiser ir para a China, nós vamos. Não, ela fala, Deus me livre, China. Que é isso? Não vou. Mas nem Martinha. Quiser ir para você. Pronto, gente, olha que burrice. Já causou um problema. Porque em submissão, ao invés de chegar, auxiliadora idônea, e dizer, olha, não seria melhor nós ir para Jaguariúna? Não, já peitando. Não, gente, a mulher não sabe governar.
Saibam disso, mulher não sabe como. A função da mulher no casamento é estar junto com o marido, não contra. Junto. Porque é só assim que uma mulher se satisfaz como sacerdotisa do lar. Uma mulher que manda não é satisfeita. É importante a gente entender qual que é a função de um e qual que é a função do marido. É sempre conduzir para o melhor. O marido ele pode até errar, mas não é porque ele quer ferrar com todo mundo. Não, ele tá mirando certo, mas pode ser que erre. Então a auxiliadora idônea, ela chega junto e diz assim, olha marido, não seria melhor assim? Olha, eu tô vendo assim, assim assado. Não tem problema nenhum. Muitas coisas, por exemplo, que a gente faz, é a minha esposa que diz para mim fazer. E eu falo para você que ela é bem assertiva, viu? Ela acerta a maioria das vezes. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre consulto ela. Eu não vou fazendo assim, ó. Não. Eu vou fazer alguma coisa. Eu fui comprar esse carro aí, ó. Eu fui comprar esse carro, eu fui lá, tirei foto do carro e mandei para ela. O que você acha? E a partir daí foi que eu tomei a decisão de sim ou de não. A decisão foi minha, mas ela teve participação. Isso é família, isso é lar. Se ela diz assim para mim, é melhor não comprar esse carro aí. Amém, acabou o negócio. O que é o casamento? É a união. No casamento, tudo é nosso. Lá em casa, vocês sabem como é que é. Não tem o meu dinheiro, o seu dinheiro, o meu carro, o seu carro. Então, assim, no casamento, acabou essa individualidade. Também... a tal da ceinha aqui, ó, acabou, gente. Cada um tem livre acesso. A maior intimidade que poderia ser rompida foi rompida, que é a sexualidade. E aí vai ter ceinha no celular, vai ficar bravinho porque viu o celular. Não existe isso, gente. Casamento é tudo livre, é tudo nosso. O seu dinheiro é meu, o meu é seu. Acabou. E os filhos, mesma coisa. Aí os filhos casam, como que fica? Mesma coisa. Para pais, vocês que já são papais aí, o filho de vocês pode ter 100 anos. Ele continua sendo filho. O que o pai não pode é interferir no casamento, mas ajudar é a vida toda. Dar conselho a vida toda. Nunca deixe de ser filho. A diferença é na intromissão do pai e mãe. A partir do casamento acabou. É o filho que decide, mas do pai tem que ajudar. Quando os pais chegam, vamos supor, eles intrometem demais, chegando a causar problema para o casal. Vamos supor, querem dar opinião demais, não conselhos, mas assim, você tem que fazer isso, você é isso. Como agir? Apenas abaixar a cabeça e relevar? Ou chegar um momento que é necessário ter uma conversa? É necessário ter uma conversa. Por quê? É princípio bíblico, gente. Os pais têm que saber os limites. Casou, filho, tchau. O meu filho casou. Quantas vezes eu quis interferir no seu casamento com a Ju, filho? Mas eu alguma vez me neguei de ajudar alguma coisa? A Ju estava até falando sobre isso hoje. Por isso que é importante, não é só com quem você está casando, é toda a família por trás. Você tem que olhar a família, porque você não vai, nós dois exclui, pai, mãe, irmão, vovó. Não, você entrou naquela família, tem toda aquela família por trás. Por isso que é tão importante, não é só fechar o olho ai, meu príncipe encantado e acabou. Não, tem que ver toda a família por trás, porque, querendo ou não, eu e a Ju temos um casal, um ex-casal, que se separaram muito por causa das famílias. A família dele ficava fazendo minhoquinha na cabeça dele, e a família dela, para ela, o que aconteceu? Os dois se separaram. Então, por isso que é importante você ver toda a família por trás, porque ao mesmo tempo que pode ajudar a ser bênção, sempre que eu preciso, meu pai, Rafa, é assim, assim, ou pai, estou precisando de ajuda, ele vai lá e me ajuda. Uma família pode destruir, vai falar, separa mesmo, isso daí, não presta, e não sei o quê, esses dias eu vi ela lá no centro, não sei o quê. Então começa uma bagunça. Tem que olhar a família que está por trás também. Importante isso. Assim, eu tenho 33, vou fazer 33 anos de casado. Mas uma coisa eu faço. A família da minha esposa é a minha família. Eu valorizo o que é importante para a família dela, eu valorizo. Eu me esforço, eu faço, eu corro atrás. Eu jamais coloquei minha esposa, também, esse é seu irmão, esse é seu pai, é sua mãe, não sei o quê. Não, gente. Pode até ser verdade
mas a gente nunca fala mal da família, do nosso cônjuge para o nosso cônjuge. Também, só podia ser seu pai, só podia ser seu irmão. Gente, você está desdenhando da família. Jamais. Ao contrário, a família deve ser supervalorizada. Se aquele irmão, se aquele pai, se aquela mãe não é aquelas coisas, fecha os olhos para determinadas coisas. E quando porque muitas vezes vem a queixa da própria esposa. Eu tenho 33 anos. Vocês acham que ela nunca se queixou de algum familiar dela para mim? Se queixou. E o que eu disse? Não leva em conta não, bem. Isso acontece. Fazer o quê? Perdoa. Jamais eu taquei foguinho. Jamais eu disse, é mesmo, eu também já. Você não sabe, tu vem comigo. Pronto, já taca mais lenha. Então não pode, gente. Nós precisamos ser conciliadores. Quando um familiar, ou o irmão, ou o pai, ou o tio, qualquer um que fizer alguma coisa e chegar nas tuas mãos, seja a esposa ou o esposo, não mete lenha não, gente. Porque vai doer. Não deixa de ser sangue porque casou. Continua sendo sangue. Então jamais. A minha esposa está aí, pode perguntar a hora que vocês quiserem. Se algum dia eu cheguei a descer lenha num familiar dela, seja irmão, seja pai, seja mãe, seja quem for. Por quê? É família dela, eu tenho que me doer, eu tenho que cuidar, assim como eu cuido dela, porque é importante para ela. Ela só está num momento difícil ali, mas ela não quer o mal dos outros. Os pais de nenhum lado são da igreja, nenhum dos pais. Mas o casalzinho é da igreja. E os pais não querem que case porque não quer, porque, não, vai aproveitar sua vida, não quero que você case. E eles casarem. Siga a orientação dos líderes espirituais. Nesses casos, os dois não são. Quem que ele segue? Os líderes espirituais. Pastor, só aproveitando um gancho aqui para entender até que ponto tem que ser respeitoso com a família do próximo. Vou usar o exemplo do Rafa. Por exemplo, o Rafa está lá na casa dele ajudando a Ju. E de repente o pastor ou a Marga liga para o Rafa. Rafa, preciso que você me leve agora no mercado. Só que a Ju também precisa dele. Qual é a prioridade dele? Ju, ainda que a situação em choque de conflitos é sempre o cônjuge. Choque de conflito sempre o cônjuge. Aí vamos supor assim, ao contrário. A minha esposa precisa de mim e o Rafa tá num problemão. Quem que eu vou socorrer primeiro? Sempre o cônjuge. Primeiro é o cônjuge. Sempre é o cônjuge. Depois é os filhos. Em qualquer circunstância. Agora, se não tiver esse conflito de agenda, aí sim você pode, beleza. Mas se houver conflito de interesses, ou conflito de agenda, como disse o Rafa, sempre o cônjuge, gente. É sempre o cônjuge. Deixará pai e mãe é isso, não é abandonar, é saber que a tua prioridade a partir do casamento é seu cônjuge. E acabou. Daí vem os filhos passam a ser prioridade? Não. Filhos é a segunda prioridade. Primeiro é o cônjuge. Eu tenho compromisso com meu filho, o Rafael, com o Fernando, você tem compromisso com o Arthur, mas a tua prioridade é a Ju. A minha prioridade é a Margarete. Então é sempre cônjuge. Porque olha a comparação de Efésios 5, gente. É de Cristo e a igreja. Não há outros, não pode haver conflitos nessas situações. A coisa é muito séria. Voltando, o que acontece? Nesse caso, precisa conversar, como eu disse, né? Tem que conversar, gente, ao pai. Por exemplo, já pensou eu ficar dando pitaco na vida do Rafa e da Ju constantemente? Pô, você pode até tolerar, mas e a Ju? A Ju não vai tolerar. Quer dizer, eu estou atrapalhando o relacionamento de vocês. Quem que tem que chegar? O Rafa tem que chegar em mim e falar assim, pai, olha, respeite o senhor, tal, beleza, mas está atrapalhando o meu relacionamento com a Ju. Eu gostaria que o pai parasse de dar esse tipo de opinião sua, o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Conselho, beleza, mas não fica, a minha esposa está incomodada. Quer dizer, aí eu não estou respeitando a Ju e nem o Rafa. Lógico, o Rafa não iria fazer isso na frente da Ju. Ele ia me chamar em particular. Agora, se nós resolver, primeiro, tchau. É pecado ficar sem compromisso, beijar, ficar. Olha só que fogo. Então, não é pecado, mas está no caminho do pecado. Isso pode te levar a pecar. Então, o namoro, gente, não é sem interesse, porque ele está quebrando princípios de Deus. O princípio de Deus é que haja lealdade,
é que haja compromisso. E eu ficar sem compromisso. Você está no caminho do pecado porque está quebrando princípios. Quem quebra um, quebra outro, quebra outro, quebra outro. Então nunca quebra princípios. Não entre nessa de ficar. Você quer ter um relacionamento afetivo? Namore. E como que começa o namoro de crente? No joelho. Namoro de crente começa no joelho. É orando, gente. Orando. Outra pergunta aqui. Depois de casar, qual que é a prioridade do marido e da mulher? Deus, esposa e filhos e igreja? Prioridade é sempre Deus. Depois, esposa. Depois, família, né? Esposa não, vou falar família. E depois, trabalho. E depois, igreja. É importante porque muitos pastores, os líderes, colocam a igreja em primeiro. Não, não é não. Deus é primeiro. Quando Deus é prioridade, a pessoa vai saber se colocar nos seus lugares. Porque essa aqui é prioridade. Então, primeiro é Deus. Depois é família, depois é trabalho e depois é a igreja. Então, assim, ó, onde entra prioridade, então, depois que se casa, é esposa, é marido, depois que casa. E depois é filhos. Mas aonde que entra os pais ou os sogros? Só depois disso, gente. Não pode colocar sogros no lugar de esposa ou filhos. A minha prioridade primeiro era com minha esposa e meus filhos, depois os meus sogros. Cunhados, essas coisas. Então não pode inverter isso aqui, porque senão lasca tudo, viu? Para começar um namoro, é necessária a oração de ambos? Sim, é necessária a oração de ambos. Agora, e se um não é cristão, não está orando? Não pode namorar, né, gente? Então é necessária a oração de ambos. O que o pastor acha sobre um namoro abusivo? Larga? Eu não aconselho namoro abusivo, não. De ambas as partes, a gente tem que sempre ver ambas as partes. Durante o sexo, pode beijar o corpo e sexo oral? Assim, ó, vamos falar. Então nós precisamos entender uma coisa: sexo é só para o casamento. Mas como se pratica sexo? O problema é que sexo é colocado pejorativo, muitas vezes. Eu não tenho problema de falar sobre sexo com jovens, com adolescentes, não tem problema. Por quê? Sexo é saudável. Por quê? Porque foi Deus quem deixou. Foi Deus quem fez. Então, o sexo, ele tem 3 partes. O antes, o durante e o depois. Quem acha que sexo é só aquele momento ali, está completamente errado. Quando que começa o antes? O antes começa às vezes na segunda-feira, se estende para dia todo, para terça. Então, o antes é tudo o que vem antes. Não é simplesmente chegar, ô querida, tá essa flor aqui, vamos? Não, gente. Tem todo um contexto. E isso é os homens. Os homens precisam ter esse tato, que tem o antes. E o antes é o carinho, é o cuidado, é a atenção. Esse é o antes. Não é quando estão deitados lá já, né? Prontos. Não. Esse é o antes. Às vezes começa no café da manhã, começa na segunda para acontecer lá na terça, quarta, quinta, sábado, domingo, sei lá. Mas tem todo um contexto antes, porque as mulheres, elas precisam ser bem tratadas, gente. E os homens não sabem disso. Mulheres têm que ser bem tratadas, com carinho, com atenção, com cuidado. Por exemplo, vocês aqui não sabem de algumas coisas, mas como que a gente sai lá de casa, filho, eu e a mãe, de mãozinha dada, lá na garagem, onde ninguém vê, só quem vê é os íntimos, filhos, noras, netos, ou quem está presente. Ninguém vê. Eu não faço para os outros ver, eu faço para ela, porque eu estou fazendo para ela, eu não estou fazendo para ninguém ver. Eu estou fazendo para minha esposa, eu estou cuidando da minha esposa. Por que eu saio de casa pegadinha de mão com ela? Porque ela gosta de um salto que, primeiro, para cuidar, ela descer a escada, que tem uma escada. Segundo, para ela não tropeçar e cair. Muitas vezes ela tinha caído se eu não estou pegado de mão com ela ou abraçado com ela, entendeu? Eu abro a porta do carro, porque ela está cheia de Bíblia com sacola na mão. Eu abro a porta do carro lá na garagem de casa. A gente não faz para mostrar para os outros, não, gente. A gente faz para o nosso cônjuge. Então, aí começa uma relação sexual. E a gente sai, quando a gente vai em algum lugar, eu sempre conduzo minha esposa, eu conduzo ela, aí a gente escolhe, é aqui, conduzo ela até aqui, e aí eu me sento. Por quê? É cuidado, estou cuidando dela. Eu não tenho ciúme, mas eu cuido. Então eu estou cuidando dela.
Você acha que se eu chegasse e largar, entra, peraí, eu vou, largo ela solta, gente, cadê o cuidado? Então nós precisamos entender que o sexo tem o antes, esse é o antes. O durante, aí pode beijar o corpo, pode beijar na orelha, pode beijar o joelho, pode. Então são os carinhos, as carícias, pode, esse é o durante, beleza. E o depois? O depois, gente, tem todo um tempo ali de ficar juntos, agarradinho e tal. Tem todo um tempo depois. Não é simplesmente, acabou, tchau, corre lá pro banheiro. Não! Tem um tempo ali para ficar juntinhos e tal. Vou mensurar para vocês 15 minutos, ficar agarradinho, meia hora, entendeu? O que não pode é ficar contando carneirinho. Acabou. Não, gente. Já vai pro ronco. Não. Aí depois, beleza. Isso é sexo. Agora, sexo oral pode? Vamos pra Bíblia, né? Vamos ver se pode. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Diz assim: Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Do que está falando aqui? O pastor Cláudio Duarte diz que procurou a Bíblia toda sobre esse tema e não achou um texto que mandasse fazer. Aí ele procurou a Bíblia toda para um texto que não pudesse fazer, não achou. Qual que é a conclusão dele? Entre quatro paredes ou o casal que decide. Será que é mesmo? Olha o que está dizendo o texto aqui. Um texto, se fosse só esse aqui, estava bom demais, mas não é, porque aqui é a criação, é como funcionam as coisas. Aqui está falando de sexo, gente. Qual é a maneira ou o ato sexual que procria? Pênis e vagina, gente. É só esse jeito que procria. Só esse jeito que procria. Outro jeito não procria. Aí, ele vai dizer que não achou um que condenasse ou que apoiasse. Gente, qualquer outro método ou qualquer outra maneira de sexo é promiscuidade. O único sexo que tem é esse, pênis e vagina, homem e mulher. Por quê? Olha o Romanos 1. Se há outro método bíblico que ampara qualquer outra prática sexual que não é essa da criação, Romanos capítulo 1, o 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Isso é imundícia, qualquer outra coisa é imundícia. Por isso Deus entregou a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, quer dizer, infames de má fama, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro, contrário à natureza. Qual que é esse aqui? Lesbianismo, sexo oral. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural das mulheres, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem e recebendo em si mesmo a merecida punição. Punição! O que é isso? Homossexualismo. O que acontece, gente? Sexo bíblico é só pênis e vagina. O resto é promiscuidade, é infâmia, é torpeza. Por quê? Porque se nós concordarmos que um casal então pode fazer sexo oral, nós estamos concordando com o lesbianismo. Então pode. E nós estamos concordando com o homossexualismo. Porque é mulher, pode fazer com a mulher sexo anal. Então, gente, só tem um jeito. Qualquer outro tipo é promiscuidade.